Boa tarde, pessoal! Hoje a nossa aula vai ser sobre patologia das neoplasias. Este é um assunto de continuação, porque a parte 1 já foi postada aqui no canal. Então, para quem não viu ainda a parte 1 deste assunto, eu peço que assista para que consiga entender um pouco melhor esta segunda parte. O meu objetivo hoje é conversar com vocês sobre as principais diferenças entre neoplasias benignas e malignas. Então vamos lá. Quando a gente fala de neoplasias benignas, estas neoplasias elas crescem de forma localizada e circunscrita no tecido de origem. O que isso significa? Significa que elas não vão ser capazes de formar metástase, porque as células elas crescem bem unidas entre si e elas não têm essa capacidade de infiltrar os tecidos vizinhos. Além disso, as células de uma neoplasia benigna crescem de uma forma mais lenta, podendo ser tratadas inclusive com remoção cirúrgica na maioria das vezes, e normalmente são neoplasias que não vão ser letais, normalmente. Então quer dizer que nunca ocorre migração de células neoplásicas benignas para outros tecidos? Não, Pode ocorrer em casos que houver, por exemplo, o rompimento, ou a lesão daquele tumor, e ainda quando esses tumores forem letais, por exemplo, quando há compressão do órgão, ou ainda quando esse tumor benigno produzir alguma substância em grande quantidade, como por exemplo, hormônios, tá? Então, qual exemplo que eu dou para vocês? Os tumores pancreáticos, existe uma secreção muito intensa de insulina, E essa secreção muito intensa de insulina, ela pode levar a uma hipoglicemia fatal no paciente, tá? Além disso, os gliomas, os gliomas que se localizam nas regiões mais profundas do cérebro. Normalmente, eles são de difícil remoção, e isso pode levar à compressão do cérebro, provocando a necrose em outras regiões cerebrais, inclusive morte, Então, antes, quando eu falei para vocês que normalmente essas neoplasias benignas não são letais, a gente pode ver que existem algumas exceções. Já as neoplasias malignas, elas são coletivamente conhecidas como cânceres, Então, as neoplasias malignas é um tipo de neoplasia em que a lesão que está se formando naquele tecido ou naquele órgão pode invadir e destruir algumas estruturas adjacentes do corpo por meio da circulação sanguínea. Tá? Então, essas células cancerígenas, elas atingem a circulação sanguínea, por meio da circulação, atingem outros tecidos, outros órgãos do nosso corpo, levando à destruição dessas estruturas adjacentes, tá? Então, essa invasão em direção a outras estruturas faz com que esse tumor maligno se dissemine para locais mais distantes, que é o que a gente chama de metástase. Mais para frente nessa aula a gente vai estar conversando um pouco mais sobre o processo de metástase e vamos estar conceituando ele, tá? Não significa, pessoal, que todos os tumores malignos eles vão provocar morte, mas o risco ele é muito maior quando é maligno comparado às neoplasias benignas. Aqui eu trouxe para vocês um conceito formalizado do que seria o câncer. Então, olha só, o câncer é uma lesão constituída por proliferação celular anormal, descontrolada e autônoma, em geral com perda ou redução de diferenciação em consequência de alterações em genes e proteínas que regulam a multiplicação e a diferenciação destas células. Então, nós podemos dizer que o câncer é uma desordem genética causada por mutações no DNA, causada por mutações no material genético.
sendo que essas alterações elas podem ser adquiridas espontaneamente ou até mesmo induzidas por algum fator do ambiente. Tá? Aqui neste conceito, nós percebemos este termo, né, muito importante, que foi citado 2 vezes, o termo diferenciação, diferenciação das células. O que significa esse processo de diferenciação? Então, a diferenciação, ela se dá a partir das células-tronco que nós temos em nossos tecidos. Essas células-tronco, elas se diferenciam em células adultas que vão compor os nossos tecidos e órgãos com o passar dos anos. Nós podemos dizer que estas células adultas, todas as células adultas que compõem os nossos tecidos, têm funções específicas e uma morfologia específica também, né? O que acontece é que as células cancerosas, elas perdem ou diminuem essa capacidade de permanecer com características semelhantes às células normais adultas do tecido em que esse tumor está crescendo. Então, a partir do momento que nós estudamos a patologia do câncer e das neoplasias como um todo, nós ouvimos falar bastante dessa expressão, né? Diferenciação das células, e é interessante a gente saber o que significa. Essa figura eu gosto bastante porque ela representa bem estas características básicas que eu acabei de citar para vocês de neoplasias benignas e malignas. Então aqui nós temos duas neoplasias, na verdade, né? Uma benigna e uma maligna na região do útero. Aqui nós temos uma neoplasia benigna. Nós percebemos que é uma neoplasia pequena, né? Então ela é menor aqui comparado à maligna, né? É uma neoplasia, é um tumor bem delimitado, tem um crescimento mais lento, não tem esta capacidade de invasão, né? Como a gente percebe aqui na neoplasia maligna, né? Então, se não tem essa capacidade de invasividade, é uma neoplasia que não realiza o processo de metástase e normalmente as neoplasias benignas elas vão ser compostas por células bem diferenciadas, ou seja, bem semelhantes às células adultas que compõem este tecido. E o contrário vale para as neoplasias malignas, tá? Que são neoplasias maiores, têm um crescimento rápido, né? Normalmente envolvem um processo de hemorragia, necrose de algumas células desta região. Não é um tumor bem delimitado como nas neoplasias benignas, até porque é um tumor que normalmente realiza o processo de metástase. Pessoal, independente se esse tumor ele é benigno ou maligno, as neoplasias sempre vão ser compostas por 2 componentes básicos. Quais são eles? O parênquima e o estroma, tá? Então, o parênquima vai ser constituído por células neoplásicas. Toda vez que a gente falar de células neoplásicas, estas células elas se localizam na região do parênquima de um tecido. Já o estroma, ele é formado por tecido conectivo, vasos sanguíneos, por células inflamatórias derivadas do hospedeiro, né? E qual que é a função destes componentes? O parênquima vai determinar o comportamento biológico da neoplasia, ou seja, a partir da análise da região parenquimatosa, eu consigo definir se essa neoplasia é benigna ou maligna. Isso que significa comportamento biológico da neoplasia. Já o estroma, ele é conhecido como tecido de sustentação. Por quê? Porque ele vai ser muito importante para o crescimento dessa neoplasia, né? Ele vai ser constituído ali por tecidos de sustentação, por vasos sanguíneos e vai ser responsável por dar suprimento para as células cancerosas, por isso que ele é crucial para o crescimento de tumores. Além dessa definição e destas características básicas que diferenciam as neoplasias benignas e malignas, existem alguns critérios clínicos e anatômicos que determinam se um tecido neoplásico é benigno ou maligno. Quais seriam esses critérios? Critério de diferenciação e anaplasia, a taxa de crescimento deste tumor, a capacidade de invasão local
e a capacidade de realizar o processo de metástase. E aí a gente vai ver um pouquinho desses principais critérios e entender um pouco sobre eles. Em relação ao primeiro critério, diferenciação e anaplasia para neoplasias benignas, tá? Então, pessoal, em geral, nestas neoplasias benignas, nós temos células mais diferenciadas, ou seja, as células que formam essa neoplasia benigna vão ser células que se parecem mais com as células normais, saudáveis daquele tecido, pensando ali em aspectos morfológicos, funcionais, né? São células muito semelhantes àquelas células adultas, saudáveis, que estão formando aquele tecido no qual o tumor se instalou, tá? Além disso, esse processo de mitose, ele vai ser um processo raro entre as células neoplásicas benignas, e isso contribui muito para que o tumor não cresça para além do tecido de origem, tá? Um exemplo de neoplasia benigna que tem estas características são os lipomas. Tá? Os lipomas, eles são tumores benignos que são formados por células adiposas maduras que são carregadas por vacúolos lipídicos. É assim que a gente observa a nível de microscópio. Só que na parte 1 de patologia das neoplasias eu acabei dando outros exemplos para vocês de tumores benignos. Então, se vocês quiserem saber outros exemplos, eu sugiro vocês darem uma olhadinha na parte 1. Já as neoplasias malignas não necessariamente vão conservar o seu potencial de diferenciação, né? Por quê? Porque uma neoplasia maligna pode ser formada tanto por células bem diferenciadas. O que significa isso? Células que têm uma aparência normal, muito semelhante às células adultas saudáveis daquele tecido, né, que não são as células cancerígenas, mas também podem ser formadas por células moderadamente diferenciadas e ainda por células completamente indiferenciadas. Quando as células perdem totalmente o seu potencial, a sua capacidade de diferenciação, nós falamos que são células anaplásicas. Olha só essa figura que interessante, a gente consegue observar justamente o que eu falei no slide anterior. Aqui nós temos um tecido normal, saudável, do epitélio do cólon. Aqui nós temos um tecido formado por uma neoplasia benigna do epitélio do cólon. Então percebam que há muita semelhança entre esse tecido, estas células, com esse tecido normal, tá? Aqui nós temos uma neoplasia maligna, mas formada por células bem diferenciadas. Então, se vocês perceberem aqui, estas células, elas não mudam muito a sua morfologia, né, em relação às células de uma neoplasia benigna em relação ao tecido normal. Quando que essas células começam a ficar bem diferentes? Quando essa neoplasia vai perdendo seu potencial de diferenciação. Então, olha aqui, células neoplásicas anaplásicas, ou seja, totalmente indiferenciadas. Vocês percebem que essas células, né, que as setas estão apontando, são totalmente diferentes destas células que a gente vê aqui no tecido normal, saudável deste órgão. Bem, pessoal, mas eu falei antes para vocês o conceito de diferenciação celular. E aqui eu trago um conceito de diferenciação para as células tumorais. Então, o que significa diferenciação especificamente para as células tumorais? Significa o grau em que as células tumorais se assemelham às células de origem. Um tumor bem diferenciado é aquele tumor em que as células tumorais se parecem muito com as células de origem. Já aquele tumor pouco diferenciado é aquele em que as células tumorais mal se assemelham às células de origem. Tá? Então a gente não pode esquecer disso. Quanto mais indiferenciado for o tumor, quanto mais indiferenciado for a neoplasia, menos características de identificação estas células vão ter.
tá? Quando um tumor ele é pouco diferenciado, ou seja, quanto mais indiferenciado ele for, as células praticamente não apresentam características que revelam sua identidade. Fica muito difícil, né? Ou fica mais difícil até de dizer que tipo de células elas são. Existem outras características que podem ser observadas a nível de microscópio e que caracterizam neoplasias malignas. Então, lendo sobre esse assunto, vocês podem se deparar com estes termos que eu destaquei aqui em vermelho, né? Desdiferenciação, pleomorfismo. As células normalmente são células maiores, podem ser inclusive polinucleadas e elas podem perder a sua polaridade, tá? Então, pessoal, o que significa esse processo de desdiferenciação, ou também podemos chamar de anaplasia, tá? Significa que a célula vai perdendo sua capacidade de manter suas características morfológicas e funcionais daquele tecido. As células vão se tornando completamente diferentes, que é o que a gente viu na figura anterior. E isso vai acontecendo por quê? Porque essa célula vai sofrendo mutações no seu material genético. E essas mutações fazem com que elas vão perdendo aquela especialização que ela tinha, né? Por isso que existe uma regra básica dentro da patologia, que é quanto menos diferenciado for um tecido neoplásico, maior vai ser o seu grau de malignidade, né? Essa falta de diferenciação acaba se tornando uma característica de malignidade da neoplasia. Elas também podem apresentar um acentuado pleomorfismo, ou seja, o seu tamanho e a sua forma podem variar bastante. Podem ser células muito grandes e com vários núcleos, né? E ainda nós podemos observar essa perda de polaridade celular. O que isso significa? Que a célula passa a crescer sem orientação, tá? Então ela cresce de qualquer jeito naquele tecido e essa perda de estrutura padrão pode fazer até com que ela perca a sua função. Outras características importantes para que a gente identifique se as células são células de câncer, são células malignas, seria observar a morfologia do núcleo da célula. Então, as células cancerígenas, elas apresentam uma morfologia nuclear anormal. Quais são as características do núcleo? Hipercromatismo, tá? Então são núcleos mais escuros, até porque se tem uma produção aumentada de material genético, né? Contornos nucleares irregulares, tá? Aumento da razão nuclear citoplasmática. O que isso significa? Que a região que o citoplasma ocupa na célula é menor que a área ocupada pelo núcleo, tá? E essa relação núcleo-citoplasma, quando ela é aumentada, é um grande indicativo de doença neoplásica, é um grande indicativo de doença neoplásica maligna. A cromatina ela fica mais grossa, né? Podem ocorrer de se observar vários núcleos e vários nucléolos, e ainda estas células podem aderir tamanhos muito diferentes. Os núcleos, eles podem ser núcleos anaplásicos, tá? Esses núcleos anaplásicos, eles podem apresentar tamanho e forma muito diferenciados. As mitoses, elas tendem a ser numerosas e atípicas, anormais. Por que essas mitoses elas vão ser atípicas? Porque o alinhamento dos cromossomos nessas células, ele não vai estar certo, né? Então eu acabo tendo um aumento muito grande de material genético. Inclusive, pode-se observar a nível de microscópio fusos mitóticos tripolares ou quadripolares. E aí, pessoal, o que eu falei anteriormente, aqui descrito, né? Quanto menos diferenciada for a neoplasia, maior é o seu grau de malignidade. Muitas pessoas pensam que essa perda do potencial de diferenciação se dá porque as células adultas, né, as células tronco daqueles tecidos, as células tronco normais, saudáveis, perdem a sua capacidade de diferenciação, quando na verdade não.
O que dá origem a essas células tumorais são as chamadas stem cells tumorais. Então, as células tronco tumorais. Essas células tronco tumorais, elas residem nos tecidos corporais dos nossos órgãos e é elas quem dão origem às células neoplásicas. Então, a gente não está falando de células tronco saudáveis, e sim de células tronco tumorais que perdem a sua capacidade de diferenciação e acabam dando origem às células cancerígenas. Eu coloquei algumas figuras para a gente observar o que foi dito anteriormente. Então, aqui nós temos um tumor anaplásico do músculo esquelético. Vocês observem aqui as células aumentadas, algumas células com tamanhos muito aumentados, inclusive com os núcleos muito aumentados, né? E hipercorados, alguns núcleos com mais de um nucleolo. Aqui nós conseguimos ver principalmente as mitoses atípicas que eu falei para vocês anteriormente. Né? Então, algumas mitoses, como por exemplo essas, com os seus fusos mitóticos anormais. Por exemplo, aqui a gente observa um fuso mitótico tripolar. Então, pessoal, nós podemos dizer que quanto mais diferenciada é a célula tumoral, mais ela retém de forma completa as capacidades funcionais de suas células normais. Isso vale tanto para a neoplasia benigna quanto para a neoplasia maligna, né? Mas por quê? Por que isso ocorre? Porque quando as células mantêm esse potencial de diferenciação, algumas podem até manter a produção de hormônios naquele tecido, né? Então, quando que isso ocorre, né? Um exemplo. Por exemplo, as células de cânceres hepatocelulares. Os carcinomas hepatocelulares são exemplos de cânceres onde as células são bem diferenciadas, ou seja, são bem semelhantes às células adultas normais, saudáveis do tecido hepático. E estas células de carcinoma hepatocelular, inclusive, elas mantêm a sua função, que é de secretar bile, né? Então vejam o quanto que esse processo de diferenciação, a perca ou a redução dele, altera ali a função destas células neoplásicas. Um outro exemplo são os cânceres de epiderme, né? Os cânceres de epiderme também são cânceres bem diferenciados e essas células cancerosas de epiderme, inclusive, continuam a manter, né? Mantém ali a sua produção, a sua síntese de queratina. Então aqui a gente consegue ver, inclusive, alguns ninhos de queratina que estão sendo produzidos tanto por aquelas células normais, saudáveis do tecido epidérmico, mas também pelas células tumorais, que mantêm essa função ativa justamente por serem células bem diferenciadas. Falando um pouco de anaplasia. Como eu disse anteriormente, anaplasia é um termo que se refere a essa perda da capacidade de diferenciação das células de um câncer. Essa anaplasia, ela pode ou não derivar de uma displasia. Então, nós já falamos em outras aulas, né, sobre displasia. Mas o que a gente precisa lembrar? É que displasias não são sinônimos de câncer, tá? A displasia, ela se refere a uma alteração do tecido como um todo e não de algumas células mutadas, como na neoplasia. Então, não necessariamente as displasias evoluem para um câncer. Não é porque a gente vê um diagnóstico ali anatomopatológico de displasia que significa que é necessariamente uma lesão pré-maligna. Agora, em alguns casos, estas células displásicas, elas passam a constituir um câncer com o tempo, tá? Por exemplo, existem alguns estudos a longo prazo com fumantes que mostram que a displasia epitelial, ela quase sempre antecede o aparecimento de um câncer, né? Mas essa displasia, se essa displasia não for acentuada e se a causa patológica for retirada, então neste caso a causa patológica é o cigarro, é um processo que pode acabar sendo reversível.
Sobre a taxa de crescimento. A taxa de crescimento ela se refere à velocidade de crescimento de um tumor. A maioria das neoplasias que são benignas, elas têm um crescimento lento, diferente das neoplasias malignas, em que a maioria cresce muito mais depressa. Só que no caso de tumores benignos, há algumas exceções, né? Então, por exemplo, o leiomioma de útero. O leiomioma de útero, ele é um tumor benigno e o seu crescimento ele acaba sendo influenciado pelos níveis circulantes de estrógenos, tá? Então, ou seja, durante o período da gravidez, esses leiomiomas eles podem aumentar rapidamente de tamanho, devido à maior concentração de síntese e secreção de estrógeno no corpo da mulher, tá? Esse tipo de tumor, o leiomioma de útero, normalmente se desenvolve ali durante a idade fértil da mulher, mas é ali mais comum na idade próxima aos 40 anos, né? Mas ele não tem uma causa muito bem definida na literatura. Quais seriam ali os fatores de risco para leiomioma de útero? Então, nós temos histórico familiar de miomas, né? A própria obesidade ou até mesmo o início precoce da puberdade em meninas. Diferente das neoplasias benignas, as malignas elas crescem muito rápido e podem se disseminar para outras partes do corpo, tá? Então essa taxa de crescimento de um câncer, ela vai manter uma correlação inversa com o seu nível de diferenciação. O que isso significa? Que quanto mais indiferenciado for esse tumor, mais rápido ele tende a crescer e mais agressivo ele vai ser também. Devido a esse crescimento acelerado, pode ser desenvolvidas áreas centrais de necrose isquêmica, né? Por que essas áreas centrais de necrose isquêmica podem se formar? Justamente porque a demanda por nutrientes, sangue, oxigênio, ela fica tão aumentada nesse tecido que o suprimento ele acaba não sendo suficiente. Isso provoca a morte, a necrose de algumas células neste tecido. Pessoal, as neoplasias benignas, elas não vão se infiltrar e invadir outras partes do corpo, como as neoplasias malignas. E por elas apresentarem uma expansão lenta, algumas podem, inclusive, desenvolver o que a gente chama de cápsula fibrosa. Essa cápsula fibrosa, ela vai ter origem no estroma daquele tecido. Então, lembra que eu falei anteriormente para vocês dos dois componentes básicos, parênquima e estroma? É como se fosse uma cápsula cheia de células tumorais e essa cápsula acaba delimitando esse tumor. Por isso que a gente não pode esquecer que é errado falar o seguinte, neoplasia benigna que invadiu, porque essas neoplasias benignas elas não têm a capacidade de invasão, como eu estou falando aqui para vocês. Já o câncer, ou seja, as neoplasias malignas, elas crescem por meio de infiltração, invasão, destruição e penetração do tecido circundante, né? Por isso que esses tumores malignos, eles não desenvolvem cápsulas fibrosas como nas benignas, né? Muitas pessoas perguntam assim, o câncer ele tem cura? O câncer tem cura, mas a gente não pode garantir essa cura com 100% de certeza, porque nós não conseguimos olhar todas as células desse indivíduo, que formam todo o organismo desse indivíduo. Devido a essa capacidade de invasão para outras partes do corpo, né, algumas células do câncer podem ter entrado em algum órgão e daqui a alguns anos outra neoplasia vai surgir, né? A menos que o sistema imunológico daquele indivíduo tenha conseguido combater aquelas células neoplásicas. Aí já é uma situação diferente e é o que a gente espera que aconteça. Quanto ao processo de metástase, que eu falei para vocês lá no início desta aula, o que significa esse processo de metástase? Metástase significa mudança de lugar, ou seja, metástases são implantes secundários de um tumor. É quando esse tumor ele acaba
atingindo tecidos remotos do nosso corpo, tecidos longe daquele tecido de origem no qual o tumor se formou. A questão é que algumas neoplasias elas podem invadir tecidos vizinhos, mas não originar metástase, tá? Então, muitos pacientes têm essa metástase, inclusive, oculta até o momento do diagnóstico, né? Existem alguns tumores que têm uma alta capacidade de metastatizar, como, por exemplo, os tumores osteogênicos, que são aqueles que se originam no tecido ósseo, né? Mas quanto mais anaplásica e maior a neoplasia primária, mais provável será de ocorrer essa disseminação metastática. Então, pessoal, olha só essa figura que interessante. Eu tenho aqui um tumor primário, né, localizado aqui no tecido de origem, e a partir de um processo de metástase por meio da circulação sanguínea, esse tumor primário faz com que o tumor metastático se forme em outro local do nosso corpo. E aí nós podemos dizer que esse tumor primário não necessariamente ele vai estabelecer uma continuidade, uma conexão, né, uma ligação com esse tumor secundário, com esse segundo tumor que é o tumor metastático, né? Por isso que essa disseminação pela circulação sanguínea, ela prejudica muito a possibilidade de cura dessa doença. Então, pessoal, essas células cancerosas, elas podem se disseminar por várias vias, tá? Para outras regiões do nosso corpo. Então, pode ser por meio do sistema linfático, né? Ou por meio da corrente sanguínea, como a gente viu nas figuras anteriores, ou ainda estas células podem invadir uma cavidade corporal, que é o que ocorre, por exemplo, em câncer de ovário ou de pulmão, né, onde essas células se disseminam para a região do peritônio ou para a região da pleura, como é o caso do câncer de pulmão. O que é importante ficar claro para nós? Qual que é essa diferença que existe entre metástase e uma simples invasão tecidual, né? Na metástase, essa disseminação das células cancerígenas faz com que estas células que estão se disseminando não tenham contato com o tumor primário ou com o tumor de origem, tá? Eu não tenho mais essa ligação, esse contato físico com aquele tumor inicial. Diferente quando eu tenho um tumor de pâncreas que se estende para o estômago, né? É uma invasão de continuidade porque as células acabam mantendo um contato com o tumor inicial. Então, esta é uma outra característica bem interessante entre neoplasias benignas e malignas ou cânceres. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desta aula, que eu tenha contribuído um pouco com o conhecimento sobre patologia das neoplasias e até a parte 3 deste conteúdo.